Nessa etapa, a gente vai fazer então a inoculação das aves com os inóculos que nós preparamos nas diluições preconizadas. Nós temos então um inóculo para a Eimeria cervulina, 3 diluições, para a Eimeria máxima também em 3 diluições e para a Eimeria teynella em 3 diluições. O inóculo é aplicado ave a ave, sempre começando da menor diluição para a maior e por tipo de Eimeria. Então aqui a Carolina vai fazer para a gente a primeira aplicação, inoculação, da Eimeria cervulina a menor diluição. A aplicação ela é feita ave a ave, a gente usa seringa e um tubo flexível de plástico, introduz esse tubo pelo esôfago até atingir o papo e faz a inoculação. E depois disso, para aproveitar o inóculo, a gente faz a lavagem com a água, para que a ave ingira todo o inóculo. Em função da inoculação que nós fizemos 6 dias atrás para a Eimeria cervulina, e agora já com as aves necropsiadas, nós separamos aqui nessas bandejas os diferentes scores de lesão para a Eimeria cervulina. O score 1 é o menor score de lesão. Nele, se você delimita uma área de 1 cm² no intestino da ave e visualiza as lesões, tem que ter menos de 5 lesões nesse quadradinho de 1 cm². Esse é o score 1. Ele interfere pouco no desempenho das aves e não leva muita alteração no desempenho. Já o score 2, ele tem mais concentração de lesões na área intestinal, quando comparado ao score mais baixo. Nesse nível aqui de score, a gente já pode ter comprometimento zootécnico da ave com uma ligeira perda de desempenho, de perda de peso. O score 3, as lesões já estão mais concentradas e aqui a gente vai ter espessamento do intestino e também um comprometimento do ganho de peso das aves. O score 4, as lesões estão muito coalescidas e juntas e é de certa forma difícil de enxergar elas individualizadas. E é importante avançar com a necropsia ao longo do intestino médio para tentar individualizar essas lesões. No score 4 nós temos muito espessamento da parede intestinal, lesões coalescentes e fezes liquefeitas também. No score 1, que é o menor score de lesão para a Eimeria cervulina, a gente delimita uma área de aproximadamente 1 cm² e nessa área delimitada tem que ter menos de 5 lesões, que são aquelas lesões de estrias transversais esbranquiçadas. Esse é o score 1 e ele pouco interfere no desempenho das aves. No score 2 de Eimeria cervulina, a gente tem uma concentração de lesões maior do que o score 1. E nesse score de lesão a gente já tem um comprometimento em desempenho das aves. Então as lesões são estrias brancas, transversais, mais concentradas que o score 1. O score 3 de Eimeria cervulina, nós temos uma concentração de lesão mais acentuada do que nos scores anteriores. Nesse tipo de score, onde a gente vê bem ainda as lesões de estrias brancas transversais, mas mais concentradas, a gente já vai ter a ave com comprometimento do desempenho zootécnico, podendo levar a uma sensível perda de peso da ave. Já no score 4, eu tenho uma concentração de lesões na área do intestino muito elevada e elas ficam de certa forma coalescentes, ficando difícil enxergar elas individualizadas. Para que isso aconteça, eu tenho que avançar a necrópsia para o intestino médio para tentar enxergar as lesões que são as estrias brancas transversais de forma individualizada. No score 4 de Eimeria cervulina, eu tenho um comprometimento de desempenho muito grande. As fezes se tornam liquefeitas, temos essas lesões graves que nós descrevemos e a ave perde muito em desempenho. Aproximadamente 6 dias após nós termos feito a inoculação das aves, a gente procede à necropsia para verificar se nós encontramos os scores de lesão. Nesse caso aqui, nós vamos começar com as aves inoculadas para a Eimeria acervulina. A Eimeria cervulina, a característica dela é o parasitismo na parte anterior do intestino, com lesões brancas de forma transversal ao longo do intestino. E em função do nível de parasitismo dessa Eimeria no intestino da ave, a gente pode encontrar lesões que vão até o intestino médio da ave. E em função também desse score de lesão, do nível de parasitismo, a gente tem menor ou pior perda de desempenho associada. Então a gente tem aqui nas bandejas já separado os scores de lesão que nós encontramos aqui no estudo. Para fazer isso na ave, com a ave já eutanasiada, a gente começa então o procedimento de necropsia.
A gente rebate a pele. Faz o corte no abdômen. E expõe o intestino para começar então a inspeção na parte anterior do intestino, procurando as lesões então de Eimeria acervulina. É muito importante nessa inspeção na necropsia você fazer a visualização tanto pela serosa, que é a parte externa do intestino, quanto na mucosa, olhando essas lesões características que são estrias brancas, também o conteúdo do intestino que pode estar alterado. Então a gente primeiro faz a inspeção pela serosa, vê se encontra essas lesões esbranquiçadas e começa então com a abertura do intestino. Muito importante para a Eimeria acervulina é fazer a raspagem do conteúdo para se olhar diretamente a mucosa, a fim de encontrar as lesões. Aqui a gente tem então uma lesão score 2 de Eimeria acervulina. O score 1 de Eimeria acervulina é o menor score de lesão. Qual que é a característica dele? Numa delimitação imaginária de 1 centímetro quadrado, eu tenho que ter naquele limite até 5 lesões brancas naquele quadradinho de 1 centímetro quadrado. Esse é o score 1. O score 1, ele não leva a perda de desempenho tão pronunciada e normalmente a gente só observa mesmo os sinais e lesões macroscópicas quando a gente vai fazer as necropsias. Já o score 2, a gente tem uma concentração maior das lesões quando comparado ao score 1. E ele pode levar a um ligeiro espessamento do intestino e a um ligeiro quadro de diarreia nas aves, mas também não é muito perceptível. Já o score 3, a concentração das lesões ela é mais pronunciada. E nesse score eu consigo já ver um nível de espessamento do intestino. E as lesões são bem mais concentradas do que os scores anteriores, podendo levar a uma perda de desempenho muito pior e já significativa para as aves. E no score 4, que é o score que as lesões estão mais concentradas, é muito comum encontrar lesões tão coalescentes que é impossível, às vezes, não enxergar elas individualizadas. Então é importante eu continuar a abertura do intestino para a região do intestino médio, na tentativa de enxergar essas lesões delimitadas. E aqui no score 4 eu tenho uma grave perda de desempenho e comprometimento da saúde da ave. Para a Eimeria máxima, o grau de lesão de 1 a 4 vai ser determinado pelo nível de parasitismo que essas aves sofreram. E no score 1, a lesão que é predominante é a alteração do conteúdo intestinal, que passa a ter uma coloração muco-sanguinolenta a alaranjado. Podem ser visíveis também petequias pela serosa e poucas petequias pela mucosa. Nesse score de lesão, eu tenho um comprometimento razoável do desempenho zootécnico da ave. No score 2 de lesão, eu tenho já uma concentração maior de lesão no intestino médio. Além da produção de conteúdo muco-sanguinolento, eu tenho mais concentração de petequias na mucosa e na serosa. E o desempenho zootécnico seguramente já comprometido na ave, havendo inclusive despigmentação dessas aves. No score 3, a concentração de lesão já é maior, eu tenho um embalonamento do intestino e eu vou observar o aspecto muco-sanguinolento da excreta, do conteúdo, e também as petequias pela mucosa e pela serosa em maior concentração. Comprometimento zootécnico já muito afetado na ave, despigmentação, são observadas nesse score. No score 4 de Eimeria máxima, o que eu vou observar também é um embalonamento do intestino, com conteúdo muco-sanguinolento produzido em função desse parasitismo e o desempenho zootécnico muito afetado. E tanto para o score 3 quanto para o score 4, é comum eu ter infecções conjuntas pelo Clostridium perfringens, levando aos quadros de enterite necrótica. Aproximadamente 6 dias após a inoculação das aves, a gente parte para o procedimento de necropsias para verificar os scores de lesão e se eles aconteceram conforme planejado. Então, para a Eimeria tenella, é uma Eimeria que é muito facilmente reconhecida pelos veterinários e pelos produtores também, porque ela causa fezes com sangue
pode causar um certo grau de mortalidade em função do nível de infecção e também ela é muito característica por parasitar os secos das aves. Então, para proceder à visualização das aves com as lesões por Eimeria tenella, após as aves eutanasiadas, a gente faz então a remoção do intestino. E é muito importante a gente verificar sempre os dois secos das aves, porque pode haver nível de parasitismo diferente. E a gente atribui o score ao maior grau de lesão encontrado. Então a gente tem aqui os secos, devemos abrir os dois, verificar serosa, mucosa e conteúdo. Aqui a gente tem um score 2. Confirmando então uma ave com score 2. É muito importante a gente saber separar os scores de lesão e por isso nós preparamos aqui o material já com os scores encontrados nesse estudo. No score 1, o que predomina são lesões petequiais, tanto pela mucosa, pela serosa dos secos e com conteúdo pouco alterado. Ele pode estar avermelhado, mas não é uma característica desse score. Já no score 2 de Eimeria tenella, eu tenho o conteúdo já alterado, sanguinolento, alguma leve perda das erosões ou vilosidades secais e as petequias, tanto pela mucosa quanto pela serosa. No score 3, o que acontece já é um espessamento da parede do intestino, com conteúdo totalmente sanguinolento, podendo inclusive o conteúdo secal ficar solidificado e a ave bastante já moribunda em função desse score. No score 4, o que eu observo é uma total perda da funcionalidade dos secos, conteúdo sanguinolento severo, já não há vilosidades na parte da mucosa do seco e normalmente esse score ele é encontrado em aves muito moribundas ou até em aves já mortas.